porque o meu maior inimigo era a procrastinação. E hoje eu falo para todo mundo, gente, qual que é um dos segredos para você alcançar milhões de pessoas nas redes sociais? O primeiro segredo é... E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei em qual horário você vai estar assistindo, mas eu quero te cumprimentar e te dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso Viralcast, o melhor podcast do Brasil. Hoje eu tenho a honra de receber aqui alguns convidados extraordinários. Eu tô aqui com meu amigo Keuler Lima, que é um dos caras mais viralizados do Brasil. As redes sociais desse cara já alcançaram nos últimos 4 meses metade da população brasileira. Já alcançou mais de 100 milhões de pessoas. Estou aqui com meu amigo Guilherme. Guilherme Miguel é empresário, tem uma das empresas mais relevantes na área de licitações do Brasil. Também é aluno do Pablo Marçal, né, Guilherme? Sim, também. É aluno do Pablo Marçal. E eu estou aqui com o Mason, que é dono da Help Digital, especialista em estratégia digital. Tudo que você imaginar aí na área do conteúdo marketing, é com homem, né? Conteúdo é com homem mesmo. É isso aí. E eu vou começar perguntando pro Keuler. Primeiro, Keuler, é sempre um prazer, né? Não tem como eu te dizer que você é bem-vindo aqui, porque nós somos parceiros nesse projeto. Tamo junto. Mas eu quero te perguntar, o que você fez para alcançar tanta gente nas redes sociais sendo desconhecido do jeito que você era? Porque eu te conheço já tem um bom tempo. Eu fiquei assim, cara, como é que o Keuler conseguiu atingir tanta gente tão rápido? Um mero normal, né? Uma pessoa normal. E eu falo para você, é completamente possível qualquer pessoa viralizar na rede social. Tudo começou mesmo com o mundo espiritual. Certo. Eu sou espiritualista, eu espiritualizo tudo, né? E como eu sou um homem de Deus... A primeira coisa que eu fiz foi uma oração que eu estava insatisfeito com o meu engajamento nas redes sociais. Né? Eu sou cantor, canto já tem mais de 20 anos. E a minha rede social era basicamente de cantor, uma rede social de um cantor. E aí eu fiz uma oração e no outro dia, cara, é impressionante como o mundo espiritual, assim, quando ele é ativado, ele vem assim... Cara, foi incrível. No outro dia eu acordei com uma ideia. Então eu quero falar para você que está nos assistindo hoje, uma ideia pode mudar a sua vida. Depois tu me dá o script dessa oração aí que eu quero fazer também. Só que, sabe, quando você tem certeza que aquela ideia não é humana, não é uma ideia normal, ela não vem do mundo natural, porque eu pensei, cara, eu com a inteligência que eu tenho, eu não sou capaz de ter tido essa ideia. Essa ideia ela veio de algum lugar. E essa ideia realmente ela veio do céu. Deus me deu uma ideia, dessa ideia eu produzi um primeiro conteúdo, o primeiro conteúdo já viralizou e eu segui ali fiz uma linha editorial, segui aquele padrão, do jeitinho que o Espírito Santo me orientou, do jeitinho que Deus me orientou, e nós já alcançamos aí quase 100 milhões de pessoas nas redes sociais. Ô Keuler, um detalhe que eu queria mencionar aqui. As redes sociais ela tem esse poder, né, de trazer uma pessoa do anonimato em pouquíssimos dias, às vezes pouquíssimos meses, já trazer ela no nível assim, nacional, que foi o seu caso. Nós estamos falando de quantos meses aí nessa situação, do primeiro vídeo seu até hoje? Foi em agosto do ano passado? Conta aí, gente, eu não sei contar muito não. De agosto para cá deu 10 meses. 10 meses, tem 10 meses. Em 10 meses, milhões de pessoas. Isso, 90 milhões, eu falo assim porque eu faço parte da equipe de estratégia. Ele é que faz meus insights, na verdade, ele que... E assim, de agosto para cá, ele alcançou quase 150 milhões de pessoas. Nos últimos 4 meses, ele ultrapassou as 90 milhões. Esse mês a gente fez as contas lá, né, pastor? Sim. Porque assim, a gente abriu os insights e eu nem esperava. Esse mês já foram 12 milhões. 12 milhões de pessoas. Nos últimos 28 dias. É uma coisa extraordinária, porque a gente fica observando assim, questão da linha editorial. E aqui a gente agora vai começar a falar, inclusive, de fora, né? Sair um pouquinho do que a linha editorial é comum, a estratégia que a gente usa de marketing é extremamente comum, só que alcança todo mundo. E aqui tem um segredo do marketing. O Mason tá aqui, pode falar melhor. Porque a intenção do marketing é criar conexão com as pessoas. Exatamente. E eu quero até aproveitar aqui o Guilherme que conhece de perto ali os bastidores um dos maiores virais do mundo, né, que é o Pablo Marçal. A questão da polêmica, Guilherme, o que você me fala em relação a essa questão da polêmica? Porque eu vejo que é uma das ferramentas que o Pablo Marçal usa muito, né? É uma das formas de criar contar conexão, a história, né? E contar histórias, assim, absurdas, né? Eu vou chamar de absurdas porque a gente não tem como dizer o que é de fato, que de fato aconteceu ou não,
Mas ele tem essa capacidade de criar essas histórias ali e gerar um engajamento absurdo no mundo inteiro, né? Sim, sim. Ele gosta muito do storytelling, né? E ele fala muito sobre essa questão de viralizar e as polêmicas são uma grande oportunidade, né? Ele aproveita o que está acontecendo no mercado ali, o que está acontecendo no mundo aí, ele vai lá e solta na mídia e gera polêmica. Ele tem até alguns combinados, ele faz alguns combinados com algumas pessoas, né? Não, Guilherme, E me conta como é que é essa questão do combinado. Você foi lá no método IP, como é que é isso? Então quer dizer que aquela questão ali de ele discutir com a galera... Nem tudo que tá ali, então... Nem tudo é verdade. Não, os que viralizam por aí, eu não sei como foi exatamente, mas eu estive lá e eu vi alguns 2 casos parecidos com esse. Ele combina na hora lá, fala... Cara, vem, você vai falar uma coisa aqui, eu vou cair em cima ali. E esse aí, cara é um mestre. E aí ele vai lá e briga com o cara. E já é uma aula, né? Já ensinando. Nessa hora, ele falou sobre ensinando como vender, né? E aí o cara falou assim, não, eu não vendo dessa forma, não. Ah, mas você não vende porque não sei o que lá. Ah, então desse jeito eu não quero. Então, assim, foi indo... Criou uma confusão ali. Criou uma confusão, ali virou um ribuliço ali na hora. E aí a galera já ficou em cima ali, né? Mas, assim, naquela hora foi tudo combinado. Os outros que viralizam, eu não sei, mas eu vi que foi combinado nessa hora. Então, a partir daquilo ali, foram feitos ali alguns cortes, né? A galera faz o corte, solta na mídia. Aí a galera fica, esse cara não presta, esse cara não. Como é que o cara age dessa forma com aluno, não sei o quê. Aí ele gosta de falar muito sobre o vitimismo, né? Aí quem é vítima já fica ali espantado com aquilo. Olha o que esse cara tá falando, olha não sei o quê. E aí o povo vai comentando, como é que você fala isso com fulano? E aquilo ali vai gerando um engajamento, que ele sabe muito bem, né? Porque as pessoas vão comentando ali naqueles cortes, naqueles vídeos, e aquilo vai viralizando e vai compartilhando, e manda para fulano. Aí às vezes o cara fala que quer fazer o método IP, aí o cara vai lá e compartilha. Você ter coragem de ir com esse cara, porque, resumindo, polêmica, né? Então, ele cresceu muito com a polêmica. Ele pilota helicóptero mesmo? Isso eu não vi não, mas deve pilotar. Não, ele fala muito sobre isso, né? É de domínio público. Eu vou defender aqui o Pablo Massal. Pablo, depois eu te passo meu Pix pela defesa. Mas assim, ele tem um brevet de domínio público. Se você for pesquisar aí Ele tem um brevet mesmo, Google, né? Você vai pesquisar, você vai encontrar lá então que o Pablo Massal tem um brevet de piloto de helicóptero. Olha que maravilha. Sim, mas realmente ali é uma grande aula. O método IP é uma grande aula para quem quer viralizar, para quem quer usar suas estratégias ali, as estratégias nos seus negócios, sabe? Tem alguns módulos ali que te ensinam voltado só para vendas, outro sobre mentalidade, né? Tem muita gente que chega lá com uma mentalidade de vitimismo, né? E ele mostra... Desbloqueia, né? Ele como mostra, ele fala, né? Ele fala muito. Tem Está isso no drive, realmente. né? Rola Site muito isso. desbloqueado. Rola muito isso lá sobre desbloqueio. Realmente tem gente que chega lá bloqueado de tudo, né? E às vezes ele pede alguém para levantar a mão. Quem quer falar com ele ali, ele levanta a mão e ele dá a oportunidade. A partir disso, ele identifica ali o bloqueio que a pessoa tem, ele vai trabalhar em cima. E tem realmente legal. uma técnica por exemplo, de desbloqueio. Por exemplo, eu era o cara bloqueado na rede social, cara. Sim. E quando eu entendi, quando Deus me deu aquela ideia, literalmente ali eu desbloqueei. Então existe um caminho. Existe um Quando caminho. você fala bloqueado, é não ter coragem de gravar, de aparecer? Um monte de coisas. Como, por exemplo, quando você é desbloqueado, você já perde o medo de câmera. Eu travava na frente das câmeras, cara. Tinha dificuldade, ainda tem até hoje, né? Pastor Ismael, que é meu mentor aqui, ainda tem dificuldade de ser intencional até hoje. Quem é que ia imaginar, gente? Vou revelar um segredo para vocês aqui. Quem é que ia imaginar que o Keuler, o cara tá alcançando aí 90 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas nos últimos meses? Quem ia imaginar que um cara desse não consegue ser intencional na frente da câmera? A gente assiste lá o conteúdo, entende? Como você pode ver, qualquer pessoa, uma pessoa comum, consegue sim. Existe uma técnica, existe um caminho, existe um passo a passo. Mas vamos lá, você veio da música, né? Você veio da música. Então, inclusive, o pessoal que não sabe, é uma das bandas mais conhecidas do estado de Goiás, né? O Zabumba Beat, né? Então, se você pesquisar, você vai ver que vários programas de TV já estiveram, vários festivais, eventos e tudo. Então, porque já tem uma vivência musical de subir num palco, que não é fácil também, né? Porque... de lidar com o público, né? Mas muda tudo quando você vai pra internet? Essa vivência do palco e com a internet não tem nada a ver? Muda, porque na internet é você e a câmera, cara.
não tem público. Então você precisa destravar ali, você precisa ser absolutamente intencional. Quanto mais intencional você for, melhor. Entendeu? Então muda, porque na frente do público, cara, eu desde criança, eu comecei a compor aos 7 anos, eu comecei a trabalhar profissionalmente com banda aos 16 anos. Aos 16 anos eu fiz uma viagem para Brasília para fazer meu primeiro show, deixei minha mãe, coitada, de cabelo em pé, né? Então, assim, é diferente. É diferente. O que é parecido, que a gente pode dizer que é parecido, é que você acaba se acostumando, acaba criando métodos. Por exemplo, no caso, eu criei uma vivência de cantar em público, então eu criei ali uma prática de lidar com as pessoas. Quando você vai para a internet, quando você vai para a rede social, você tem que desbloquear isso e criar isso com a câmera, que é só você e a câmera ali. Entendeu? Então, realmente, existe mesmo. Qualquer pessoa pode ser desbloqueada. Porque essa é uma grande dúvida das pessoas, né? As pessoas, cara, mas você já veio... Aí, essa que a maioria das pessoas fala, mas você já era cantor, você já... Cara, não tem nada a ver. Você pode começar do zero hoje e ser um viral nas redes sociais. Uma coisa que eu vejo que o Keule sempre me falou, que serve como exemplo, é porque o que foi viralizando, foi dando certo, porque você começou a fazer, né, Keule? Né? Quanto mais melhor que o perfeito, isso, né? Quanto mais você faz, você aperfeiçoa uma coisa aqui, aperfeiçoa na outra, você errou em uma coisa, na próxima vez você já não erra. O perfeccionismo, ele é inimigo do viral. Inimigo do viral. Uma frase que esses dias me veio esse insight e dizem que a pressa é inimiga da perfeição, né? O maior inimigo da perfeição é o perfeccionismo. Porque o perfeccionismo te impede de fazer. Sem sombra de dúvida. Muita gente quer começar já com tudo pronto. Sim. Eu quero os melhores equipamentos, quero a melhor câmera e acaba não fazendo. Você só precisa começar. E você nunca vai ser lembrado por uma ideia que você teve, mas sim pela ação que você tomou. E foi bom você comentar isso, que se você pegar hoje aí um dos maiores virais do Brasil, que é o Casimiro, o Cazé, o cara tem uma imagem de baixíssima resolução. Quem quiser abrir aí o YouTube e olhar. Verdade, começou... Uma imagem de baixíssima resolução até hoje. Nossa qualidade nos react deles. E o cara tá aí, né? É uma explosão de audiência, né? Mas nas fez, redes né? sociais. Porque começou. Isso no mundo espiritual, a gente chama isso de fé, né, pastor? Fé. É você dar o passo e esperar que Deus vai colocar o chão. Tem também um conceito na psicologia que a gente chama de análise transacional. Tem a questão da fé. Mas falando da mente. O ser humano, ele acredita que pode, mas quando isso está bloqueado nele, ele não consegue ir além em nada. Olha só. Então, é um conceito que a gente chama de permissão. E a ausência da compreensão sobre a permissão, o que é a permissão? É a compreensão de que você pode conquistar alguma coisa, de que você está autorizado a ir além, que você está autorizado a evoluir na vida. Quando você não tem esse nível de compreensão, você acaba se tornando um procrastinador por acreditar intrínseca e veladamente que você não consegue fazer alguma coisa. Então a gente tem que começar a crer que a gente pode. Então o primeiro desbloqueio é esse. É acreditar que existe algo além da realidade que você está vivendo hoje e que você pode alcançar isso, que você já está autorizado a ir além. E é bom você falar sobre isso porque o meu maior inimigo era a procrastinação. O meu maior inimigo era a procrastinação. E hoje eu falo para todo mundo, gente, qual que é um dos segredos para você alcançar milhões de pessoas nas redes sociais? O primeiro segredo é, você precisa ter um vídeo por dia. E para você ter um vídeo por dia, você não tem tempo de procrastinar. Você tem que gravar, você tem que produzir. Então a procrastinação é o maior inimigo de quem quer alcançar pessoas nas redes sociais. Mas qual conteúdo eu tenho que produzir, Keule? O conteúdo que você tem expertise, o conteúdo que você tem em você, aquilo que você tem, aquilo que você domina, aquilo que você faz com propriedade. Esse é o conteúdo. Então eu preciso buscar algo que está dentro do meu segmento. Vamos supor aqui, o Guilherme é empresário na área de licitações. Então a empresa do Guilherme, já vou fazer um merchan aqui, tá? Depois eu te passo meu Pix, Guilherme. Já vou fazer um merchan aqui, Licite Mais. Ele já é o segundo Pix que ele ganha hoje, né? A Licite Mais Brasil, que é uma das maiores empresas hoje do Brasil, que presta consultoria para licitantes, vai te ensinar
a ir além. Eu já tô captando aqui nosso patrocínio para o Viralcast. Então, depois eu vou colocar o Guilherme para falar Licite com o nosso Mais. secretário aqui. Licite Mais Brasil, que é uma das maiores empresas hoje do Brasil, que prestam consultoria Tem rede nessa social, área. Licite Mais? Tem? É Ah, @, tá. Licite Mais Brasil. Tá aparecendo na Licite tela Mais. para vocês. Já tá aparecendo aí na tela, @Licite Mais Brasil, para você que quer aprender a trabalhar aí, a ser licitante, a vender para o governo, a ganhar dinheiro. É um dos melhores ramos de negócio que existem hoje. Então, assim, o Guilherme, como empresário, então ele tem que vir para esse conteúdo viral no nicho dele. No caso do Guilherme, se ele der uma aula como entrar numa solicitação no YouTube, ele já vai ter milhões de views. Sim. Porque a busca do YouTube já é a busca de... Já tem pessoas naturalmente buscando por aquele conteúdo. Então já é uma forma dele começar ali na rede social. O YouTube é uma rede social, entendeu? Eu sempre falo, ó, o Instagram, ele é o Rio Amazonas. Ele é grande. Já foi no Amazonas? Já foi no Rio Amazonas? Cara, não dá pra você ver a outra margem. É enorme, é uma coisa assim. Mas o YouTube é o oceano. Entendeu? O YouTube já é o oceano. Se você colocar todas as embarcações ao mesmo tempo no oceano, elas não vão colidir, porque o oceano é muito grande. A galera fala muito dessa questão de algoritmo, né? Porque tem o algoritmo lá do Instagram e muita gente fala assim, ele tá me boicotando, não tá entregando meu conteúdo. E qual seria a diferença? Porque você tá falando para mim que nós temos o Rio Amazonas aí, que é o maior rio do mundo, mas diante do oceano não é nada. Então, o Instagram é pequeno diante daquilo que o YouTube é. Qual seria a diferença desses dois conteúdos? Como produzir conteúdo para o Instagram e como produzir conteúdo para o YouTube? O que está acontecendo na atualidade? Muito boa pergunta. Essa pergunta vai travar o tic-tac de vocês aí. Porque é o seguinte, galera. O YouTube agora está querendo ser o Instagram. O Instagram já está pensando em ser o YouTube. O TikTok já está pensando em concorrer com o YouTube. Então tá tudo misturado. O que eu uso? O que eu fiz para crescer 75 mil inscritos no meu canal? Cara, eu ganhei 75 mil inscritos em 4 meses no meu canal do YouTube. Quantas visualizações você teve nos últimos 28 dias? 3 milhões e meio. 3 milhões. No YouTube. No YouTube. Só com? Só com pega. Ó, isso aqui vale ouro. Como estrategista digital, pega essa chave, isso vale ouro. Instala o Drive. Com vídeos curtos, shorts. Ou seja, vertical. Com vídeos na vertical. Instala o Drive. Só com vídeos curtos. Por quê? Porque o YouTube descobriu agora que ele pode concorrer com o Instagram. Então, ele está entregando muitos shorts. Então, o que os grandes canais do YouTube estão fazendo hoje? Estou falando de Flow, estou falando desses canais... Os grandes podcasts. Estão investindo em shorts, cara. E eu vi uma entrevista, inclusive, de um YouTuber famoso aí, que faz um podcast grande, falando, olha, o YouTube agora quer crescer o seu canal e investe em vídeos curtos. E nós modéstia à parte, nós somos especialistas nisso. Em vídeos curtos. E, inclusive, eu vou dar uma outra chave aqui, já pega aí, já está no Drive, tá? Que quer crescer o seu canal no YouTube, invista em vídeos curtos, invista em shorts, que por ali você vai crescer absurdamente. Absurdamente. Então vamos falar de outra coisa aqui. Agora eu quero falar com o Mason. Mason, como é que eu desenvolvo aí um funil de conteúdo interessante para atrair a atenção das pessoas? Pastor, o primeiro ponto que... Olha eu chamando de pastor, né? O primeiro ponto aí que, segundo orientações de algumas pessoas aqui da mesa, inclusive, é a pesquisa, né? Um grande ponto importante é você ser um pesquisador de conteúdo autêntico. Então você tem que saber onde pesquisar. Que orgulho desse cara. E aí, aprendeu bem, né, irmão? E aí, assim, uma dica que é a dica de ouro, que assim foi a que mais me chamou a atenção, é que eu descobri que o TikTok é uma das melhores ferramentas hoje para se pesquisar conteúdo de qualquer nicho. Você pode ser um terapeuta, você pode ser enfermeiro, você pode ser policial, seja qual for o nicho, lá no TikTok, a barra de pesquisa dele, ela é uma ferramenta precisa, né? Então, assim, você vai ter conteúdo de todo lugar do mundo, em vários idiomas, em vários níveis de edição. E aí o Keuler tem também uma dica aí, né, Keuler, que é em relação à questão dos metadados, que isso aí é o ouro. Calma, segura. Você vai entregar coisa demais, velho. Não, entrega tudo. Entrega. Eu cheguei depois dessa aula, eu não peguei, não. Porque é o seguinte, pessoal, quando você faz o download ali de um conteúdo
de qualquer plataforma, né? Pode ser do YouTube, pode ser do Instagram, do TikTok, de onde quer que seja, existe uma inteligência ali naquele conteúdo ali, os códigos daquele conteúdo, que fazem com que o algoritmo daquela plataforma onde vai receber esse conteúdo, ele identifique de onde que ele veio. E muitas das vezes isso pode ser ou não prejudicial ao conteúdo, né? Como é que é essa questão? O importante é você fazer um remix do vídeo que você baixar. Porque o algoritmo está identificando tudo. A inteligência artificial é muito avançada. Ele identifica tudo. Então, toda vez que você baixar um conteúdo para postar na sua rede social, primeira coisa, não baixa conteúdo com logomarca de plataforma. Gente, vai lá na inteligência artificial e baixa o conteúdo sem a logomarca. Por exemplo, estou vendo gente postando vídeo no Instagram com logomarca do TikTok. O Instagram não vai entregar, bebê. Tá postando a logomarca do concorrente ali. Isso é um erro de principiante. Entendeu? E qualquer outra plataforma. Então vai lá, baixa o conteúdozinho sem a logomarca da plataforma, né? É porque o vídeo vem recheado desses metadados, né? E a plataforma consegue identificar de onde veio o vídeo. Então o que eu te recomendo? Isso aqui vale ouro, tá? Você pode até baixar um vídeo do TikTok para postar no Instagram. Só que antes, passa ele por algum aplicativo de edição, e aí você coloca no aplicativo de edição e faz o download novamente. Aí acabou. Elimina os metadados. Coloca uma música de fundo, faz um remixzinho que você já elimina ali a identificação do algoritmo daquela plataforma. Dá um limpa, né? Vai lapidar o vídeo ali. Então colocar uma trilha pode mudar tudo também. Pode mudar tudo também. É conexão, né? Tudo no marketing tem a ver com conexão. Né? Remasterização. Então você vai criar conexão com o público que está te assistindo. Por que pesquisar no TikTok? Hoje o TikTok é a rede social mais usada do mundo. Pastor Ismael, essa pergunta que eu vou te fazer agora. Pois não. O cidadão hoje com... Não vou falar números não, eu vou deixar você dizer. É possível, a gente já sabe, não, isso aí eu não vou aqui chover no molhado, mas a gente já sabe que é totalmente possível viver de internet, viver de conteúdo, viver somente para gravar e publicar conteúdo na internet. Ponto. Nós temos um fato. Sim. Milhares de pessoas vivendo disso. A partir de quais números que hoje a gente pode dizer assim, esse cara não está ganhando dinheiro, por quê com esses números aí? 50 mil seguidores, 10 mil seguidores, 100 mil a partir de 10 mil seguidores. Se você tiver 10 mil seguidores e tiver alcançado mais de 100 mil visualizações nas suas redes sociais, você já deveria estar ganhando dinheiro com isso. Se você não está ganhando dinheiro, tem alguma coisa errada. Falta estratégia. Porque tem uma coisa também. Eu sempre falo assim, Keuler, eu sou o cara da audiência orgânica. O pastor Ismael já é o cara do tráfego pago. Então são duas coisas distintas que têm que caminhar juntas. Mas é uma coisa, uma estratégia de audiência orgânica não é a mesma estratégia de tráfego pago. Completamente diferente. É completamente diferente. Então, é importante que as duas caminhem juntas, é importante, porque você pode fazer venda pela audiência orgânica, entendeu? Mas você vai ser muito mais efetivo através do tráfego pago, que é... Eu vou discordar de você, Keuler. Eu vou discordar, apesar que você é o especialista em tráfego orgânico, né? Orgânico. Na sua audiência orgânica. Só que, veja só, o que o mercado está à procura hoje? As empresas estão buscando parceiros que sejam os micro-influencers. Antigamente nós tínhamos aquela figura do influencer digital, que era o cara com mais de 1 milhão de seguidores. Entendi. Aí nós temos os master influencers hoje, que são esses caras com milhões. Os médios e os micros. Nós temos os influencers normais, que são caras que têm entre 100 mil e 1 milhão. E nós temos os micro-influencers, que têm acima de 10 mil seguidores. E o que as empresas estão entendendo hoje na hora de fechar parcerias? Que esse micro-influencer, ele tem mais conexão e engajamento com o público real. Então, se alguém que tem 10 mil seguidores indicar um produto para aqueles 500, 600, 700 espectadores diários nos seus stories, a chance dessa galera comprar é muito maior do que aquela galera que está ali visualizando o perfil de um influencer que tem milhões de seguidores. Então, por que dá para ganhar dinheiro com audiência orgânica até de forma mais fácil do que alguém com tráfego pago? Hoje, o tráfego pago ele funciona por sistema de leilão. Então vamos supor, aqui nós temos 4 empresários na mesa do mesmo ramo, do mesmo nicho de atuação, que vendem um produto parecido, na mesma área.
Então, o meu anúncio vai girar junto com um de vocês três, e a rede social ali, a Meta, vai entender, ou o TikTok Business também, vai entender qual anúncio é melhor, qual que as pessoas estão engajando mais. E baseado nisso, ela vai determinar quanto que ela vai te cobrar por aquele leilão. O que seria esse leilão? CPM, que é o custo por 1000 impressões. Quanto mais concorrentes tiver no mercado, e melhores forem as qualidades dos anúncios publicados, maior vai ser o custo por 1000 impressões, tornando o gasto em anúncio pago para vender maior. Então, vai reduzir o seu ROAS e o seu ROI, que é o retorno sobre o investimento. Então, você vai precisar investir mais para vender um produto. Então, você tem um produto de R$100, antes você vendia por 10, hoje você vai precisar gastar 50. Então, o seu retorno vai acabar ficando ali 2 por 1. Então, o melhor dos mundos é unir o orgânico com o pago. Ele falou que discordou de mim, mas na verdade ele discordou concordando, né? Porque esse é o caminho do tráfego orgânico junto com o tráfego pago. O tráfego pago para vender, o tráfego orgânico também para vender. Porque mas o tráfego orgânico vai fazer o quê? A audiência orgânica faz com que o seu tráfego pago tenha um leilão mais barato. Então, o seu CPM vai ficar menor. E tem uma coisa interessante também, o tráfego orgânico, que não, ele te dá uma coisa que o tráfego pago não te dá. Ele te dá autoridade, ele te dá autonomia, ele te transforma em uma referência daquilo que você faz, o orgânico daquilo que você faz. Ele te dá autoridade digital. Um assunto, entendeu? Assim, que eu sei que vocês não assistem, porque vocês são todos crentes, nós somos crentes, né? Mas... Lá, velho. Mas vamos falar de um detalhe aqui, que é muito importante e me chamou muita atenção essa semana agora. Nós tivemos aí um vencedor do maior reality show do país, né? E por várias polêmicas, né, inclusive... Deixa eu pesquisar, porque eu não assisto esses trem, deixa eu ver o que você tá falando. Tá assistindo. Eu não vou falar nada. Ele tá assistindo. Por várias polêmicas aí, acabou que a esposa do cidadão, eu acho que eu posso falar quem da esposa, fala, né? Logo, cita nome. A esposa do cidadão que venceu, que é o tal do Davi, não é o Davi que trabalha com a gente aqui não, é um outro Davi, lá da Bahia. Esse Davi venceu o Big Brother, dentro da casa, ele mencionou diversas vezes ali que era casado e que fez vários agradecimentos à sua esposa, né? Uma mulher chamada de, eu não sei se é Manu, uma coisa assim. Mani, é Mani? Acho que é Mani. Mani, pronto. E ele fez vários agradecimentos, que essa mulher teria ajudado ele, que ele trabalhava de Uber com o veículo dela, enfim. O cara só amou dentro dessa casa com essa mulher. O camarada venceu o Big Brother. Saiu do Big Brother, a primeira entrevista dele foi na Ana Maria Braga. E aí ele falou, olha, na verdade a gente tá namorando. Tava se conhecendo. A gente tava se conhecendo, entendeu? Então, resultado dessa situação aí. O cara conseguiu fazer com que a ganhadora do Big Brother, o ganhador do Big Brother verdadeiro não foi ele, foi ela. Né? Porque ela saiu do anonimato. O poder da internet, né? 7 milhões de seguidores. E tá aí quase chegando nos números dele, né? Ele tá com um pouco mais de 10 milhões e ela já tá quase chegando nele. Ou seja, uma mulher dessa mudou a vida, né? É a mesma lógica que aconteceu agora 2 semanas atrás com o Vincent Martella, que era o Greg da série Todo Mundo Odeia o Chris. Sim. Porque um começou a ofender. O Chris, né? Que é o cara que fazia o Chris. Que era o James Styles William, né? Se ofendeu com os comentários dos brasileiros. E aí todo mundo entrou no hype. Vai lá, o cara hoje. Se eu não me engano, já bateu os 10 milhões de seguidores. Já passou o Chris. Já passou há muito tempo. Há muito tempo. Você vê como é que é a internet. E eu vou te falar, o Brasil, se eu não me engano, é o segundo país que mais engaja nas redes sociais no mundo. Só perto da China. Eu acho que não é China, é um país oriental. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar aí. Acho que é um país oriental ali. Vou pesquisar, gente. É um país oriental, não é China. O Brasil só perde para esse país. É o segundo do mundo. Engraçado, o americano não tem muito hábito de rede social. Então, assim, a Mani com 7 milhões de seguidores. Vamos falar 10, porque daqui a pouco ela bate 10. É o país que mais engaja nas redes sociais. Vamos falar aí de 10 milhões daqui 3, 4 dias. Facilmente ela tá com 10 milhões. Já vai até passar o Davi. Ela é uma pessoa que, assim,
definitivamente Mudou de vida. transformou a vida em uma semana. Né? Parece Como é que ela que já tá? fechou aí, Já estamos com a equipe jurídica contratada? Eu posso rasgar o velho? Mas o interessante Não tem nenhum advogado na mesa aqui, pelo É amor de interessante Deus. até que o Keuli falou uma vez, né, sobre bombar ali no Instagram organicamente, né? É porque o Instagram ele não monetiza o cara, né? Mas você, dentro do Instagram, quando você ganha uma autoridade, lá dentro você consegue vender qualquer coisa, né? Você consegue ser até um influencer de uma determinada marca, né? Mas o Instagram em si, ele não monetiza ainda, né? Que ele vai chegar a esse ponto de monetizar aí. Eu já ouvi comentários que ele iria monetizar no futuro. Eu acho que ele está monetizado só na questão das lives, né? Tem que comprar os lives, selos. tem os os selos presentes e os também, presentes né? dos rios. Os presentes também já... Para quem tem mais de 10 mil seguidores, Sim. né? E já alcançou 100 mil Você acha que o visualizações. Instagram não vai ter... Ele vai ter que se render à questão da monetização como o TikTok? Eu né? acho que não. Você acha que não? Eu acho que diretamente não. Já está monetizado lá nos presentes. Né? Eu acho que a Meta já enxerga que isso já é uma monetização. Eu acho que não. Eu acho que o Instagram não vai chegar a monetizar por horas como o YouTube, como o TikTok já monetiza também, né? Eu acho que não. Mas, com certeza, sem sombra de dúvida, é a maior vitrine que você tem hoje da sua vida pessoal, da sua loja, da sua empresa, é o seu Instagram, né? Sim. Então, ele já contribui muito, né, nesse fator. Vamos para polêmica? O assunto está muito Por que do leve. advogado, você falou? Hã? O assunto está muito leve. Ele Que a gosta de gente- uma polêmica. A Ele gente gosta. falou da conexão no quesito do marketing. Não tem nada que gera mais conexão do que polêmica. É verdade. E É verdade. principalmente a polêmica que combina com o avatar. O que é o avatar? É a figura. A figura do comunicador. Aí vejo, o Davi é um baiano, é negro, Voltou no Davi. consequentemente representa a imagem de uma vítima. Só que tem um problema, ele é homem. E nós vivemos numa sociedade movida pelo feminismo. Então, quem é mais vítima? É a mãe solo com mais de 40 anos, que é negra, gorda, não tem tanta beleza assim para os padrões sociais. Ah, ele tá dizendo que ela é feia, né? Não tô falando Não, eu falei que não tem tanta beleza assim. Mas Mas tem, é feia. Na minha percepção é a minha análise, vai. Ah, quem quiser A cancelar, beleza, cancela. gente, a beleza é um ponto de relativo. vista. A beleza é relativa. É igual a democracia no Brasil. É relativa. Então, a pessoa, ela tem mais de 40 anos, era mãe solo, se casa com um garoto que tem idade, se casa, segundo o Davi estava se conhecendo, né? Com um garoto que tem idade para ser filho, e aí o cara vem e diz, depois que saiu do programa, que já criou a narrativa para vencer o programa, que não é casado, estava só se conhecendo. Quem se tornou a vítima é a narrativa Ela, né? perfeita. E se vocês perceberem, eu não sei se vocês percebem, e aqui eu estou fazendo uma análise profissional em relação ao marketing construído em cima das imagens, durante todas as edições do BBB, eu não sei se vocês sabem, mas o BBB é tirado de um livro de George Orwell, que fala justamente sobre essa distopia de ter um Da onde- grande irmão. Peraí, deixa eu fazer a pergunta pra você responder bonito aqui. Pra dar o corte, tá? Mais bonito? É. Qual é a origem do BBB, do Big Brother? É tirado de uma distopia de George Orwell. E nessa distopia, o governo tem um olho. É um sistema que visualiza a vida de todo mundo, investiga a vida de todo mundo. E aí eles criaram esse reality show, que seria um show da vida real. Que é alguém com muitas câmeras em um ambiente visualizando durante 24 horas a forma como as pessoas vivem. Eu não sei se você consegue perceber, mas essa distopia já se tornou real. A gente vive em um Big Brother, né? Aí vão dizer, é conspiração. Tá bom, pode ser que seja. Mas que nós estamos sendo investigados diariamente, já não temos mais privacidade. Ainda mais agora com a inteligência artificial. Inclusive, o seu celular, tá? Se ele não tiver desligado, o algoritmo de todas as redes sociais estão ouvindo tudo que você fala. Você sabia É disso? simples. Eu não sei se já aconteceu com você, mas Comigo já aconteceu. numa conversa com a esposa, vamos precisar comprar um liquidificador, nós estamos precisando de um Daqui a pouco liquidificador. tem anúncio aparecendo. Daqui a pouquinho, quando você abre a internet, cara, quando você entra Já- no Instagram, já aparece um Já liquidificador para aconteceu você. comigo com máquina de cartão de crédito. Eu tava conversando e abriu o celular, tava lá várias propagandas. Pode ter certeza que daqui a pouco vai aparecer Mas pra gente isso aí- liquidificador e máquina de Isso aí cartão. já entra num assunto, mesmo que vocês tinham falado agora há pouco do tráfego pago, né? Ali o dono da rede social, ali o Zuckerberg, vamos supor que seja no caso do Face Ads, né? Ali ele compra aqueles dados ali. Então ali dentro ali, ó, você tá falando, você pesquisou ali. O cara é dono da sua vida. Aí, né? então eu tenho uma empresa,
eu quero comprar o que você está pesquisando, para mim poder te anunciar o que eu estou vendendo. Exatamente. Aí já entra a parte do tráfego pago por isso. Só que com a inteligência artificial, isso ainda melhorou mais ainda para eles, né? Fica muito mais fácil ele entregar isso pro cliente dele, o cara que está pagando para ter esses acessos. É, loucura. Aí veja, vamos voltar aqui no Davi, né? Eu tô querendo levar processo. Peraí, vamos voltar aqui. O Big Brother, desde a primeira edição, ele tem essa construção de narrativa. É a construção de narrativa para que a vítima da sociedade seja privilegiada. Então você sempre viu o pobre, você sempre viu o negro, você sempre viu o homossexual. Mas, pastor, deixa eu polemizar mais ainda. Vamos lá. Isso não acontece de forma espontânea? Não. Porque, veja só, a Juliette, eu vi naquela edição da Juliette, que realmente ela era uma pessoa, dava pra ver ali, que eu assistia um pouquinho. Esse Big Brother que teve o Rodolfo, o Caio Afiune, a Juliette, cara, a audiência dele foi extraordinária. Nem que você não assistisse, você assistia. Porque aparecia na rede social, aparecia em tudo quanto é lugar. Então, o que acontece? Ela realmente foi injustiçada ali no programa. E forma natural ou manipulada? Não, de forma natural. De forma natural. Meu amigo tá muito inocente. Eu acho que acaba, tipo assim, eu acho que, por exemplo, eles podem ter até a intenção de uma manipulação. Tipo assim, eu vou colocar os personagens pra isso aqui, vai acontecer isso aqui. Entendeu? Mas o que acontece lá dentro é espontâneo. Mas a intencionalidade de colocar aqueles tipo de personagem ali. Eu já acredito que aquilo é como uma novela. Nem acredito. Há um roteiro a ser seguido. Mas, cara, ninguém consegue seguir um personagem 24 horas por 3 meses. Recebendo dinheiro, segue. Será? Não é 24 horas, não, mas você vai fazer isso e aquilo lá. Vamos supor, você vai fazer 10 coisas lá dentro. O cara vive a vida dele, mas aquelas 10 coisas lá ele vai cumprir. Faz. O cara consegue ser um ator 24 horas por 3 meses? Mas em alguns momentos ele se revela. Na maioria do tempo ele é um ator. Em alguns momentos o caráter vai se revelar. Mas é só você pensar o seguinte, você acha mesmo? Pensa assim comigo. No Davi, o Davi ele foi um cara bacana no programa. Mas você pensa assim, você tem uma equipe. Você trabalha com aquilo durante toda a sua vida, com a sua imagem. Vou citar um exemplo da Yasmin Brunet. Sim. Que foi o que fez o Davi ganhar o programa, foi a perseguição dela em relação a ele. Começou ali, Ela começou a isolá-lo. Aí você pensa que ela é burra a esse nível? De isolar o cara. Não é que é burra, ela talvez... é branca, ela é loira. Talvez o caráter dela foi apenas... Não, ela tem um padrão de beleza que é a contragosto da sociedade atual, que hoje é moda ser obeso, né? Então, assim, a contragosto... Eu tô na moda. A contragosto da sociedade, o padrão de beleza que ela tem. E ela começou a atacar o cara que representa a maioria do brasileiro, que é o cara negro. Mas ela não faz isso espontaneamente? Direto de escravos. Não. Isso você acha que ela faria? Pensa assim comigo. Isso não vai ser ruim para a imagem dela? É só você pensar de forma inteligente. Você acha que de forma espontânea ela ia fazer isso? Não vai ser ruim para a imagem dela se ela... Por isso mesmo. Você acha que de forma espontânea? Aí você acha que se de fato fosse espontâneo, ela não estaria sendo cancelada? Ruim, né? Ruim, tá, gente? Lembrei da Cynthia Chaves. Você acha mesmo que igual aquele meme da matemática passada. Ruim, não é? Nazaré Tedesco ali? Você acha mesmo que se fosse... Vem minha mãe na minha mente aqui, a hora me corrigindo. Ruim, tá, mãe? Ruim. Desculpa, minha mãe me corrige 24 horas. Você acha mesmo que se fosse espontâneo, ela não estaria sendo cancelada? Você tá que dizendo, nem a Carol então, Conká foi? Você tá dizendo, então, que tem um pix ali por uma trás. Manipulação ali. Com certeza. Porque, olha só, ficou focado no Davi, mas não focou... Ficou focado no oprimido, mas não focou no opressor. Mas no final das contas, não é sempre assim na vida? Não. Na sociedade que a gente vive de cancelamento... Na sociedade, é só você pegar, acho que foi 1 ou 2 edições atrás, que passou a Carol Conká, né? Uhum. Negra, mas ofendeu outro negro e foi cancelada. Recorde de rejeição. Agora, gente, sem querer mudar de assunto, mas já mudando, eu acredito muito hoje que qualquer pessoa consegue viralizar nas redes sociais, viralizar na internet. E eu falo uma coisa que tem a ver com esse assunto. Construção de narrativa. Você quer audiência no seu post, você quer ter audiência no seu post, isso aqui é importante. Fale das pessoas. Levou um susto agora, pensei que você ia falar outra coisa. Fale das pessoas. Toda vez que a gente fala... Mas fala mal, das não, pessoas. Não, fala bem. Fala bem, tá? Eu criei essa regra pessoal na minha rede social. Eu não falo mal de ninguém, só falo bem.
né? Até para evitar processo e tal, porque isso acontece muito, né? Com certeza. Fale das pessoas. Toda vez, isso é comprovado cientificamente, né, pastor? Toda vez que se fala, que a gente fala das pessoas, as pessoas interagem mais, engajam mais, comentam mais, compartilham mais. Mas é importante, Keuler, falar do seguinte. Por que a gente está falando aqui de criar narrativa? Não é polêmica apenas. Não é uma análise negativa para atacar, não. Claro, a gente está claro. falando de criar narrativa porque quando você define com quem você quer falar, a narrativa que você traz para essa pessoa é que vai ditar se essa pessoa vai querer te ouvir ou não. Sim. Então a narrativa ela precisa ser interessante. Por que a narrativa do oprimido é interessante? Porque todos nós temos, ainda que de forma velada, um sentimento de vítima. Porque eu olho para alguém que está melhor que eu, né? intrinsecamente. Eu olho para alguém que está melhor que eu e eu acredito que eu poderia estar no lugar desse alguém. E aí quando alguém comunica a mensagem para mim de que ele é igual a mim e ele cresce, ou ele tem uma possibilidade de crescer com a minha ajuda, o que eu faço? Eu vou lá e ajudo porque eu me projeto nele. É aquela história, né, de ver um jogo de duas seleções jogando, uma seleção muito forte contra uma seleção muito fraca, a gente sempre vai torcer pro mais fraco, né? Para ele ganhar. Por quê? Porque a gente se projeta ali. Freud chama isso de defesa psicológica. É como se fosse um reflexo, um espelho. Estou me projetando, então se aquele cara vence, eu venço. Se aquele cara ganha, eu ganho. E aí eu tenho um pico de alegria, de satisfação. E é por isso que histórias de superação é recorde de audiência nas redes sociais. Por quê? Porque a gente quer se superar. Então, se eu vejo que alguém pode... E é tão interessante isso que a rede Hilton de hotéis, ela fez um experimento social para que as pessoas economizassem água. E ela colocou a primeira mensagem. Ao usar essa torneira, você está usando água reaproveitada e contribui com o meio ambiente. O que aconteceu? Apenas 3% das pessoas que passavam pelo hotel usavam a água daquela torneira. Aí ela foi, através do departamento de marketing, e decidiu mudar a mensagem. E a mensagem que ela colocou foi: 80% das pessoas que passam por aqui usam a água dessa torneira porque se preocupam com o meio ambiente. Sabe o que aconteceu? A partir daquele dia, 97% dos hóspedes passaram a usar aquela torneira. Impressionante. Por quê? O que é a conexão? No que ela consiste? Sempre que alguém faz colocou primeiro... só uma copy boa, né? Sempre que alguém faz Mudou primeiro, a copy. você se motiva a fazer. Tem que ter uma mensagem, o poder da mensagem. O poder da mensagem, E o poder da essa questão que o Keuler mencionou aí e que o Ismael mencionou também da vítima, né? É um negócio que é uma narrativa que tem tanto poder de viralizar que, inclusive, o próprio Pablo Marçal agora, nos últimos vídeos dele, fazendo o convite para a moça que trabalha no McDonald's, né? É a narrativa perfeita de alguém que está ganhando pouco, trabalhando num emprego super comum, né? E de repente recebe uma proposta e fica naquela. Meu Deus, eu fui convidado para entrar nesse reality que ele vai fazer agora de influências e tal. E vamos ver. Em nome de Jesus eu vou entrar lá. E aí, assim, a narrativa perfeita, né? Para quem tá assistindo, você fica naquela, meu Deus. Você falou, você quer vencer junto com aquela pessoa, né? Aceita, a pessoa não aceitou. Mas essa proposta que ele fez, muita gente, a maior parte, né, das pessoas, ela se vê muito naquela situação ali, né? Presa no emprego, né? Ali ela é paga por... É o espelho, né? Ela, de certa forma, ela está ali presa, né? Numa prisão sem grade, ela não tem liberdade para sair com a família. Eu quero, vamos supor, hoje é terça-feira, eu quero ir no cinema hoje de tarde com a minha família. Aquilo ali não é, então, combinado. Não, aquilo ali não. Cara, é tão incrível que o cara, eu acho que o gerente dela, tem uma hora lá que a menina do McDonald's, né? Sabe quem sou eu? E ela fala assim, vai ganhar justa causa, hein? Cara, do nada o cara mete uma dessa. E ele perguntou pra ela, né? Permissão, cara. É o que a gente falou. A realidade é isso mesmo. Sim. Ele perguntou pra ela, né? Você me conhece? Ela falou não, ela não sabia quem era ele. Aí ele falou, melhor ainda. Por que uma oportunidade dessa não aparece pra gente, né? Aparece. É um nível de permissão. A gente volta lá atrás. Mas você falou de nível de permissão. Eu assisti alguns vídeos do Elton Euler sobre a maior esse autoridade tema, sobre permissão no Brasil. E eu nunca tinha ouvido falar sobre essa palavra, permissão. É top. Utilizada nesse contexto de neurociência e tudo mais, né? Achei muito interessante ele falando sobre isso. É porque se a pessoa não tem mesmo um nível de permissão que dê para ela a compreensão de que ela tem a habilidade e a possibilidade de viver algo, ela fica presa em uma realidade.
Por exemplo, essa moça que o Guilherme citou. O que acontece? Ela está condicionada pela realidade que ela já viveu até hoje a acreditar que ela só serve para aquele tipo de subemprego. Nada contra, gente. É honroso trabalhar. Só que existe um mundo que está muito além daquilo que você está acostumado a viver. Tem uma moda agora no Facebook, no Instagram, de vídeos que estão viralizando, de algumas pessoas chegando e perguntando para outras se elas são CLT ou PJ e quanto que elas ganham. E é interessante que quando você vai entrar nos comentários, quando alguém fala que ganha acima de 5 mil reais, as pessoas todas falam que é mentira. Não, isso é mentira, é impossível você ganhar tudo isso. Esses dias eu vi um rapaz falando que ganha 10 mil como personal e alguém entrando lá e falando assim, é impossível ganhar isso sendo personal. Por quê? Você começa a perceber que essas pessoas elas não têm um nível de permissão para entenderem que é possível ganhar. Nível de permissão já é outro podcast, né? Outro podcast. A gente vai falar sobre isso. As pessoas elas não compreendem que é possível ir além. Por exemplo, vou me usar como exemplo agora. Quando alguém pergunta para mim, quantos livros eu li esse mês? Ismael, quantos livros você leu esse mês? 34 livros. É impossível. É impossível. As pessoas é impossível assim, eu ler 34 livros um mês. É impossível, é mentira. As pessoas já pensam logo assim, é mentira. Ele não lê isso tudo. Pastor Ismael, vamos lá. Um livro de 150 páginas. Você consegue ler ele em quanto tempo? De 35 a 40 minutos. É impossível. Então eu faço o resumo. O juiz, é impossível. E eu faço o resumo desse livro para você. Entende? Terminei de ler, faço o resumo. Ler é fácil. Escrever o livro, pastor. Quanto tempo você consegue escrever um livro de 100 páginas? Depende do livro, mas 4, 5 horas. Meu Deus. Aí é outro podcast. Outro podcast a gente fala sobre isso. Impossível também, né? Impossível, é impossível. Tá colocando lá, tu deixa de ser mentiroso, rapaz. Deixa eu te falar um negócio. O nível de permissão das pessoas faz com que elas acreditem que as coisas são impossíveis. E aí, quando alguém faz, como ela acredita que ela não pode fazer, ela começa a achar que é mentira que esse alguém faz. Então, já quero te falar aqui agora, ó. É completamente possível você viralizar nas redes sociais e alcançar milhões de pessoas. Não tem como eu aprender a nadar hoje e começar a dar aula amanhã. Aí é o Pablo Marçal, né? Vamos lá. Eu vou defender o Pablo Marçal de novo aqui. Por incrível que pareça. Ô, Pablo, você já tem um advogado aqui. Pix 3. Ó, por incrível que pareça. Eu sou fã do Pablo. É totalmente possível. Se você acreditar que, aí eu entro numa máxima de Cristo, que algumas pessoas dizem que ele estava sendo, fazendo uma analogia, ele não estava sendo literal. Ele olhou para os discípulos e disse assim, se você tiver fé e olhar para aquele monte, disser para aquele monte, move-te daqui para lá, isso vai acontecer. A neurociência já comprova que o cérebro do ser humano tem um ponto chamado de o ponto de Deus, que é a área da experiência religiosa, seja qual religião for. E que quando esse ponto é ativado, a capacidade do ser humano, inclusive de vencer doenças que são incuráveis, ela aumenta em quase 80%. Ou seja, a ciência comprova que através da fé, seja em qual divindade for, qual for a experiência religiosa, o ser humano aumenta a sua capacidade de fazer algumas coisas. Aí eu vou trazer de fato para a ciência. Quando você acredita que uma coisa é possível, essa coisa começa a se tornar possível por quê? Porque a sua mente vai trabalhar em prol de fazer que você consiga fazer aquilo. Então, quando você começa a acreditar que você consegue enriquecer, o que o seu cérebro vai fazer? Ele vai te fazer parar de procrastinar e vai começar a te impulsionar a fazer as coisas que você acredita que vão te fazer ficar rico. Quando você acredita que você consegue ler mais rápido, a sua mente vai trabalhar de forma que o seu cérebro desenvolva a capacidade de ler, compreender e memorizar de forma mais rápida. E por aí vai. Então, tudo o que você acredita que é possível ser feito, a sua mente vai trabalhar para que você consiga fazer aquilo. O grande problema é, a gente já começa acreditando que não pode. E aí o que o cérebro vai fazer? A função principal do cérebro humano é economizar energia. Economizar energia, isso que eu ia falar. Então, se o cérebro humano quer economizar energia e você acredita e faz ele acreditar que aquilo não é possível, o que o cérebro vai fazer? Ele vai te fazer com que você não consiga fazer aquilo pelo simples fato de que você acredita ser impossível. Cara, e eu tenho um caso real de um amigo que ele tinha ele estava numa situação financeira muito difícil, desempregado, cara programador. E surgiu uma oportunidade para ele. Ele ficou sabendo de uma oportunidade, que era uma entrevista
para trabalhar, se não me falha a memória, na Adobe. Prestar um serviço home office aqui em Goiânia, no Brasil, na Adobe, fora do país. Eu não sei se é Europa, onde que é. Só que a entrevista era em inglês. E nós estamos falando de um período que era tipo janeiro, e a entrevista era julho, agosto. E assim, o critério era Falar tudo aqui inglês falar fluentemente. inglês. Pois o cara não aprendeu a falar inglês, não passou na entrevista, não arrumou um Rapaz, emprego, fez milhão dentro Você dessa quer empresa. fé, né? Não é nem fé. Aqui é o seguinte, é o nível da compreensão em relação à capacidade que você tem. E grande parte das vezes, o que gera esse nível de compreensão é a necessidade. Porque hoje, se você falar para alguém, falar assim, fala inglês até dezembro, o cara vai falar, eu não consigo fazer isso. É a mesma coisa do cara que sai daqui do Brasil, eu preciso ir para os Estados Unidos trabalhar como faxineiro lá. Meu amigo, com 2 meses tu tá falando tudo lá. Por causa da necessidade. Se o cara não souber falar, ele não pede comida, ele não se locomove. E aí tem que ser assim. O cara tem a necessidade. É por isso que o melhor lugar para se estar, segundo o sábio Salomão escreve, é num velório e não numa festa. Porque o lugar da morte é considerado o pior. Entretanto, é na morte ou diante dela que a gente mais reflete. É diante da morte de alguém que tinha a ideia de escrever um livro que você que tem uma ideia entende. Se eu não colocar essa ideia no papel, eu vou morrer e a ideia vai ser enterrada. Tem a ver comigo. com o que Jesus falou? Para você nascer, para você brotar, para você reproduzir, você precisa morrer? A semente só produz quando ela morre na terra. É que ela começa a geminar e ela vai nascer, vai virar uma planta e vai dar fruto. E essa é a ideia. É por isso que algumas necessidades... olha eu aí pregando, né? O pastor falando mais alto. É por isso que algumas necessidades nos acometem. Sempre. É por isso que às vezes Deus permite que nós cheguemos no fundo do poço. É por isso que alguns problemas que parecem ser insolúveis vêm até a nossa vida. Por quê? Porque é esse mal que tem a capacidade de criar uma disrupção na nossa mente para a gente entender que, mesmo não acreditando ser possível, a gente precisa sair daquilo. E quando a necessidade é muito grande, a gente entende que a gente consegue fazer uma coisa diferente. Tem a história da vaquinha, conhece? Não. Que havia um casal que tinha uma vaquinha. Conta Conhece essa história da vaquinha? Não conheço. Havia um casal que tinha uma vaquinha, e aquela vaquinha produzia leite, produzia queijo, e eles viviam uma vida boa ali. E aí o monge foi visitar aquele casal com o seu discípulo, né? E aí, quando eles terminaram a visita, você aceita um queijo, comeu queijo gostoso, tomou um leite gostoso. Na hora de ir embora, o monge chega pro discípulo e fala, vai lá e mata a vaquinha. Ué. Aí o discípulo ficou assim, revoltado. Mas como? Vai lá e mata a vaquinha. Mata a vaquinha. Aí o discípulo mesmo, revoltado, mas como ele tinha total subserviência ali ao mestre, né? Ao monge, ele foi lá e sacrificou, matou a vaquinha. Resultado. 1 ano depois, eles voltam àquele mesmo lugar, e aquele lugar tá uma plantação de muitos grãos. Tipo assim, eles estavam muito ricos. Aquele casal estava muito, 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 muito rico. E o discípulo perguntou para o mestre, mestre, o que aconteceu? Nós matamos a vaquinha e olha aqui, eles estão enriquecidos, eles enriqueceram. Aí o mestre falou, só precisava matar a vaquinha. Então, muitas vezes, é a necessidade, né? Tem uma vaca para se apoiar, né? Você só precisa matar a sua vaquinha. De repente, o que está faltando na sua vida é matar a vaquinha. Aí eu preciso dizer. E uma coisa, pode falar. Não, o que eu ia falar é a minha realidade hoje, que eu estou vivendo uma realidade, voltando um pouco para o assunto aqui do marketing, né? A nossa principal atividade hoje, a gente usa o Google como a porta de entrada ali para a galera, para a gente conseguir trazer os leads. E a gente está encarando um problema muito sério com o Google, né? Por causa de documentação, algumas coisas aí a gente já está resolvendo. Enquanto isso, despertou a gente para fazer campanhas no LinkedIn e no Face Ads. E aí a gente está conseguindo trazer a mesma quantidade, coisa que a gente nunca tinha feito. A gente tentou uns 3 anos atrás, e a gente está pegando o Face Ads e o LinkedIn, trazendo a mesma quantidade que o Google trazia. Usa o TikTok Business também, hein? Olha aí, é bom ver isso aí, né? Então, assim, o que aconteceu? A gente perdeu a nossa vaquinha, que é o Google, que a gente está tentando recuperar. A gente vai recuperar, mas isso já tem 20 dias que a gente está nesse trabalho. E nesses 20 dias nós estamos realizando outras campanhas, estamos realizando e-mail marketing, estamos fazendo um movimento que a gente não estava fazendo. Então, a gente está conseguindo superar
Por causa da necessidade. A gente sentiu a necessidade de fazer isso. A necessidade gera movimento. Exatamente. Criou uma amplia a rota visão. alternativa, né? Amplia a visão. E quando o Google voltar, e a gente vai continuar com os 3 agora, porque a gente só tava com uma fonte, uma vaquinha só. Né? Então, Só precisava sacrificar a vaquinha. E assim, eu reclamei muito. Meu Deus, por que isso vem acontecer agora, logo agora? Mas tudo tem um motivo, né? Tudo tem um propósito. Sim. E a ideia é essa. Se você está nos assistindo, chegou ou acha que chegou no fundo do poço, você está no lugar perfeito para viver a melhor fase da sua vida. É a partir disso que você vai encontrar ferramentas ou vai perceber que a maior parte das ferramentas já estão na sua mão e você vai perceber que elas estão aí, que você pode usá-las. É apenas para ampliar a sua visão. E se você quer se tornar uma personalidade, uma persona, é só você entender que as redes sociais é a vitrine da sua vida, do que você faz, do que você produz, do que você vende. Eu vou te ensinar 3 coisas agora importantíssimas para você viralizar nas redes sociais. Primeira coisa, anota aí, para de procrastinar. Para de procrastinar. Segunda coisa, produza um vídeo por dia. E agora, a terceira que é a melhor. Produzir um vídeo por dia, melhore a cada vídeo. É impossível você não viralizar, é impossível você não se tornar uma personalidade seguindo esses 3 passos. Vou começar a gravar meus vídeos hoje. Mas como é que eu paro de procrastinar? Aí, neurociência, eu quero pastor. ensinar uma técnica. Pastor, como é que a gente para de procrastinar? Vamos lá. Olha o corte, hein? Essa técnica aqui é espetacular. 1, 2, 3 já. Infalível. É infalível. 1, 2, 3 já. Você só para de procrastinar se você fizer. Não tem como. E ninguém pode fazer por você. Então levanta a bunda do sofá e vai fazer o que precisa ser feito. Eu esperei aquela musiquinha. Sabe aquela que sobe as letrinhas? Entende? Não tem, cara. Não tem outra coisa. A gente 1, quer 2, 3 encontrar... já. A gente quer encontrar uma fórmula mágica para parar de procrastinar. Existem alguns motivos pelos quais você procrastina. E aí, no outro episódio, a gente pode falar sobre isso. Só que não tem uma forma de você bloquear esses motivos para o resto da sua vida. Você vai ter que viver encontrando estratégias para bloquear isso, porque o corpo entra em homeostase. Você vai se acostumar com uma estratégia muito rápido. Então, a única forma que tem de ser feito vou te ensinar uma técnica de produtividade agora, você vai aplicar para o resto da sua vida. Você vai dividir a sua semana em blocos, compreendendo que o seu sistema atencional, que é o que move a sua concentração, ele tem uma energia que não é infindável, que a gente chama de força de vontade. Então, a sua força de vontade não é infindável. O que é a força de vontade? Uma energia como se fosse uma energia que move a gente a fazer alguma coisa. A força de vontade, ela é neuroquímica. Então, ela é um conjunto de neurotransmissores que move a gente e nos dá empolgação e motivação para fazer uma coisa. Por exemplo, a dopamina. Então, o nível de dopamina, os picos de dopamina que você tem no seu cérebro, eles não são infindáveis. Então, a sua motivação não é infindável, a sua força de vontade também não. Tem até um teste feito por Walter Mitchell, coloca crianças dentro de uma sala, que é chamado de o teste do marshmallow. E eram crianças de 3 a 5 anos. E ele entrega um marshmallow. E a proposta tá aqui esse marshmallow. Se você conseguir esperar por 5 ou 15 minutos, não lembro agora, você vai ganhar mais um e vai poder comer 2. 87% das crianças comeram o primeiro marshmallow e não conseguiram esperar. Só que, colocando um capacete de eletroencefalograma na cabeça das crianças, ele identificou que o nível da recompensa para aquelas que conseguiram esperar foi muito maior. E da próxima vez, elas conseguiram esperar um tempo ainda maior do que o primeiro tempo. Ou seja, sempre que você adia o nível da recompensa, você consegue ter uma sensação mais gratificante. Então, o fato de ter recompensas... Você consegue ter um êxito maior. O fato de ter recompensas rápidas na nossa vida tira a nossa motivação para fazer as próximas coisas. Ou seja, você só procrastina por causa disso aqui, ó. Rede social. É a recompensa mais rápida que existe. Pornografia. Entendi. Por isso que a pornografia vicia. Vicia. Porque ela libera dopamina ali, níveis de dopamina, vai liberando, a pessoa vai viciando. Pronto. Quanto mais você consome esses conteúdos que trazem recompensa rápido, mais procrastinador você se torna. Por quê? Porque o seu cérebro não tem a habilidade de esperar pela recompensa de uma atividade que você tem que fazer. Foi bom você falar sobre isso, porque tem uma diferença do produtor de conteúdo para o consumidor de conteúdo. Quando que eu comecei a viralizar e alcançar 1 milhão de pessoas? Quando eu deixei de ser apenas um espectador e construir a minha história na rede social. Então,
Tem uma porcentagem? Existe uma porcentagem. 70% do seu tempo produzindo conteúdo e 30% do seu tempo consumindo. Pronto. Então tenha foco. Quando você for usar as redes sociais, você quer viralizar, você vai consumir aquele conteúdo não para ter uma recompensa, mas para encontrar aquilo que você precisa produzir. E em relação às demais coisas da vida... E a recompensa vem. Use as redes sociais como uma recompensa, ou seja, programe as suas atividades de forma que, se você conseguir cumpri-las, você vai usar um período de tempo. Então, se eu tenho 4 horas de atividade para cumprir, depois dessas 4 horas eu coloco ali meia hora de redes sociais para entretenimento, porque o meu cérebro vai entender que aquilo é uma recompensa para uma atividade praticada. E o que ele vai fazer? Ele vai liberar uma descarga de dopamina para que você tenha motivação para continuar cumprindo as demais atividades do dia. Só que para tudo você precisa começar a fazer. E como a força de vontade não é inesgotável, é o que o teste também provou, que a maior parte das crianças, os primeiros 3 minutos, foram comer aquele marshmallow, principalmente aquelas crianças que já tinham sido submetidas a um teste. Depois ele faz a testagem novamente e ele começa a perceber que quanto mais ele testa, menor é o tempo que as crianças começam a suportar, inclusive aquelas que esperaram o segundo marshmallow. Ou seja, quanto mais você usa a sua força de vontade, menos força de vontade você tem. Então você precisa colocar as atividades mais importantes no período que você mais tem energia. Então, se eu preciso ler, eu não vou deixar para ler depois que eu trabalhei, depois que eu estudei. Eu vou ler assim que eu acordo. Se eu preciso fazer uma atividade complexa, eu não vou executar essa atividade complexa antes de dormir. Eu vou executar ela no período do meu dia que eu identifico que eu tenho mais disposição. E sempre que você fizer assim, você vai conseguir evitar a procrastinação. Espetacular, maravilhoso. Gente, é isso aí. E cuidado com o tigrinho, viu? O tigrinho Cuidado, é terrível. Que o tigrinho ainda leva seu dinheiro, né? Vicia e leva seu Além dinheiro. de viciar, te leva seu dinheiro embora. Família. Está acabando com Falando em tigrinho, diz que aqueles jogos são programados, claro. É como um cassino, é programado pra ganhar, cara. Ganhar o seu dinheiro. Tipo assim. A banca sempre vai Às ganhar. vezes ele vai te dar ali R$200, mas ele já tá sabendo que ele vai tirar 500. Outra, não acredita naqueles influencers não, tá? Apesar de que a lei liberou aí, não acredita naquilo. Liberou? Tá Tinha. liberado por lei já. É por isso que essa galera tá toda divulgando, mas não acredita nisso, porque eles programam a banca daqueles influencers para sempre ganhar, para você acreditar que se você jogar também você vai ganhar. Eu recebi um convite no direct para mim fazer a propaganda de uma desses joguinhos e eu falei, cara, não vou colocar minha reputação em risco, por causa disso não vale a pena. Pois é. Né? Agora, um ponto que eu quero mencionar aqui, que é importante também, é algo que eu falo que eu vivo isso e é muito ruim, às vezes, você se assistir parado, sem se mover, sem fazer nada. E aí você é obrigado, você que está assistindo aí, você é obrigado a ter que suportar aquelas dancinhas, você é obrigado a suportar aquelas músicas que você não gosta, você é obrigado a suportar aquele influenciador fazendo aquela palhaçada que você não acha legal, porque você não cria conteúdo. É porque você está parado. Porque, igual ele falou, você não está construindo a sua história. A sua história. Então você tem que aceitar as histórias que estão aí. Porque você não faz a sua, você não tem a sua para contar, o cara vai lá, faz dancinha, o outro vai lá, vira cambalhota, o outro vai lá, pinta o cabelo de azul e vai embora. Aí fazer mesmo, o quê? eu preciso dar uma despertada nessa galera. Porque eu preciso te salientar, foca aqui em mim. Deixa eu dar uma sacudida em você agora. Você precisa entender uma coisa. O que você carrega é relevante para alguém. E tem alguém nesse exato momento que precisa ouvir a experiência que você tem, o conhecimento que você acumulou. Você tem uma mensagem que é importante para alguém e essa mensagem está guardada em você porque você não acredita no seu potencial. Enquanto isso, tem influencer falando besteira, divulgando joguinho, fazendo vídeo de dancinha e você poderia estar ali liberando ou transbordando sobre as pessoas aquilo que você carrega. Eu vou entrar na Bíblia. A Bíblia diz que a natureza geme aguardando a expectativa dos filhos. A revelação. A revelação a natureza geme aguardando ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. E se você não ocupar esse espaço, quem vai ocupar esse espaço são o inimigo. Né? Vamos voltando aqui pro espiritual. Se você não ocupar, muitas vezes você está deixando de ocupar um espaço e você está deixando o seu filho, seu sobrinho, seu neto
você está deixando a sua próxima geração aí à mercê de, talvez, de pessoas de influências que não vão ser positivos, né? Que vão ensinar pornografia. Eu posso fazer né, uma experiência aqui Com agora? certeza. Vidas estão indo para o inferno todos os dias porque você não abre a boca. A gente precisa saber disso. Foi excelente seu comentário, que tem tudo a ver com a experiência. Gente, presta atenção, experimento que eu quero fazer aqui agora em tempo real aqui. Eu estou numa ferramenta chamada Google Trends, que é a ferramenta que ela faz a análise das últimas pesquisas que foram realizadas nas últimas 24 horas. E eu quero te dar um dado para você que não está criando o seu conteúdo, principalmente você que é psicólogo, terapeuta, psiquiatra, psicanalista, Pastor. que está parado, pastor. Pastor Cara, tá demais. pastor, o tanto de pastor que não cria conteúdo. Muito. Eu vou dar só um dado para maioria, você inclusive. em tempo real. Isso é em tempo real, tá? Tô com o celular aqui na mão, ó. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Estado de Goiás. Eu não vou entrar no Brasil, só Goiás. Cidade de Rio Verde. 100 pesquisas. Já eu vou falar qual é essa pesquisa. Goiânia, 55. Isso aqui é as últimas 24 horas. Aparecida de Goiânia, 35. Anápolis, 28. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui agora. Faina. Tá, vou pegar só essas O Faina 100, não. 155, 200 e alguma coisa aqui. Deve dar 210 pesquisas aqui de pessoas pesquisando no Google. Quero me suicidar. É brincadeira. Isso eu tô dando um dado aqui agora. E eu posso falar com propriedade, Real. que eu já fiz essa pesquisa. Então, se você que é pastor, que é terapeuta, que é psicólogo, né, que cria conteúdo, que quer falar sobre isso também, às vezes Gestão não das necessariamente emoções. precisa ser dessa Não profissão. precisa ser da área, não precisa ser Mas que profissional. quer fazer alguma coisa para transformar a vida das pessoas, tá aí uma boa oportunidade de ajudar as pessoas através do YouTube, através do TikTok e deixar de Instagram. ficar parado ou conversando bobagem na internet. E a gente precisa falar também para você que está assistindo agora, e pode ser um desses que está pesquisando sobre ou está passando por esse nível de guerra mental, sentimental. O que você quer não é encerrar a vida, o que você quer é acabar com a dor. E para isso você precisa de ajuda. Procure uma ajuda, chama aqui, coloca aqui nos comentários, manda mensagem no direct lá nas minhas redes sociais, do Pra Keila, do gente Guilherme, orar. do Mason. Nós estamos aqui para te dar o suporte que você precisa, para orar por você, para te amparar. Você não precisa desistir Eu da sua passei vida. por isso, sabia? Eu também passei. Passei por isso. Eu tive uma depressão e assim, eu tava ensaiando já, procurando aí você viu aí, ó, fazendo busca, procurando como é que eu ia fazer. E, cara, E às vezes uma palavra que o cara vê. E é interessante que você falou, porque de quem tem a disponibilidade de criar um conteúdo desse, o próprio Instagram vai entregar para aquele cara que está pesquisando. É isso aí. Exatamente. O algoritmo trabalha com isso, algoritmo entrega por Sim, conteúdo de interesse. Aí, às vezes, o cara pesquisou, daqui a pouco ele vai na sala, tá lá o vídeo de você falando para não se suicidar, alguma coisa do tipo. autoextermínio, não pode falar essa palavra, né? É auto-extermínio. Depois vocês cortam na edição. É verdade. Mas é isso aí, galera. Muito bom esse papo. Seja um crente viral, tá? Porque, mas isso aí é para influência, é para qualquer pessoa. Mas o que é o crente viral? Você falou disso umas 10 vezes aqui, eu não entendi ainda. O que é o crente, Crente viral. Eu já sei, O tá? crente viral é aquele que tá ocupando seu espaço na sociedade, tá dissimulando a palavra de Deus, tá cumprindo o ídolo do Senhor que tá lá em Marcos 16:15, ídolo por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e tá ocupando um espaço que vai ser benéfico para o seu filho, vai ser benéfico para as próximas gerações. Só explicando aqui pro pessoal entender, Paulo, Pedro, os apóstolos, eles precisavam usar barcos para poder ir a lugares para pregar. Durante muito tempo a gente viu, depois da imprensa de Gutenberg, folhetos, panfletos, éditos colocados em paredes, cartazes, essas coisas. Depois veio a rádio, depois veio a televisão e agora nós temos as redes sociais. É a melhor ferramenta para falar de Deus, é a melhor ferramenta para evangelizar, é a melhor ferramenta para fazer o seu negócio viralizar, para que você se torne conhecido, mas eu quero dizer para você que você precisa viabilizar o cumprimento da sua vocação. Pode ser uma vocação religiosa ou não. Você precisa viabilizar o cumprimento do seu chamado. Eu fico pensando a indignação de Paulo nesse momento, Sim. né? Imagine se Paulo tivesse vivo hoje, né? Naufragou, recebeu picado de cobra, Não. sofreu um monte de coisa. Aí ele tá pensando lá hoje, rapaz, esse povo hoje tem internet. Imagina Alexandre o Grande vivendo nos dias atuais. O Império Romano, que foi a magnitude que foi em suas mãos, o que não seria hoje com as redes sociais.
E nós temos essa oportunidade, esse privilégio de termos as redes sociais Jesus falou que só vai voltar depois que a palavra for pregada a toda criatura. Então você é responsável pela volta de Jesus. Eu preciso fazer um merchan agora. Um merchan. O Crente Viral é o método que vai te ensinar a viralizar nas redes sociais. Você vai aprender a viralizar não só no Instagram, você vai viralizar no TikTok, no Kawaii e também no YouTube. E detalhe, muito baratinho. Vai estar o link aqui embaixo na descrição. Se eu fosse você, eu não perderia tempo. E detalhe, vai te ensinar também como você a viver disso, como você ganhar dinheiro com isso, ter uma renda extra e quem sabe até viver exclusivamente disso. Olha que coisa extraordinária. Já imaginou, meu irmão? Hoje você trabalha de carteira assinada aí, que é 87% da população brasileira trabalha de carteira assinada e ganha uma média de um salário mínimo e meio por mês, que dá aí aproximadamente R$ 2.200. Pensa assim, já imaginou você mudar a realidade da sua vida sem precisar pegar ônibus, sem precisar pegar trânsito para ir voltar do trabalho, trabalhar de dentro da sua casa, poder ter tempo para criar os seus filhos, poder ter tempo para cumprir o seu chamado e vivendo, fazendo aquilo que não vai te dar tanto trabalho quanto te dá trabalhar para os outros ficar ouvindo encheção de saco de chefe. Eu sei que tem aqui dois que são chefes, né? Fazer conteúdo para ajudar as pessoas. Vai ajudar a gente. O Crente Viral é completo, ele te ensina a viralizar. Vai te ensinar tudo. Ele te ensina a se posicionar. Nós vamos te ensinar um modelo de negócio, né? E ele te ensina a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Dá liberdade geográfica também. Também. Liberdade geográfica que é o melhor de tudo. Sim. Porque você vai poder trabalhar de onde você estiver. Vamos liberdade pensar assim, geográfica é chique, você né? quer tirar umas férias com a sua família. Chique, Tá aí você, sua mulher, seu filho, e você quer viajar pra Bahia. Você vai viajar pra Bahia e vai continuar trabalhando do seu celular porque você é um criador de conteúdo digital que cumpre o seu chamado e ainda consegue sustentar a sua família através disso. É um crente viral. É só clicar no link que tá aqui embaixo. Lembrando que crente viral não é crente chato, tá? É, isso aí. É interessante, diferente. Exatamente, falou? Dizem que os muçulmanos têm os xiitas, né? E os evangélicos têm os chatos. O crente viral não é ser chato, tá, gente? É você aí. cumprir o seu chamado. Cumprir o seu chamado. E automaticamente eu acho que a felicidade está diretamente relacionada aí. Jesus disse, né? Resumir todos os mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E depois, lá embaixo, 16:15, ele fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Olha só que episódio extraordinário. A gente falou de política um pouquinho. A gente falou de marketing, a gente falou do mercado digital, a gente falou de empresa, a gente falou de estratégia, a gente falou de Bíblia, a gente falou do Evangelho, a gente falou de tudo aqui, até de Big Brother Brasil, meu irmão. Pelo amor de Deus. Neurociência. Sangue de Jesus tem poder. Então, o Viralcast é isso. A gente fala de tudo um pouquinho e de conteúdos relevantes que vão contribuir com a sua vida. E esse aqui foi mais um episódio. Eu quero agradecer aqui o meu amigo Mason por estar presente conosco. Meu amigo Guilherme, obrigado. Keuler, mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto e até o nosso próximo episódio do Viralcast. Deus te abençoe. Até mais.